Meus queridos, convido você a abrir sua Bíblia no texto onde nós vamos meditar nessa noite. Tito 1, nós vamos do versículo 5 ao versículo 9. Tito 1, de 5 a 9. O livro de Tito é um livro pouco estudado, né? Muitas vezes, poucas mensagens nós ouvimos em Tito, mas ouvimos geralmente mensagens em Tito quando vai se falar sobre a referência sobre diáconos, sobre presbíteros, sobre líderes. Mas aqui tem algumas verdades muito importantes para a nossa vida. E aqui nós iremos abordar sobre a temática uma igreja bíblica. E aí eu vou ler os versículos ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso em torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Pai de amor, tua palavra foi lida, rogamos que o Senhor venha falar conosco, o Senhor venha tocar nos nossos corações, e que essa palavra venha nos confrontar, ó Pai, para a glória do teu nome. Assim, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Introduzindo a nossa mensagem dessa noite, Tito é uma carta pastoral. As cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então, são 3 cartas pastorais onde o apóstolo Paulo trata em orientar os seus filhos, os seus, vamos assim falar, os seus discipulandos, né? Aquele que está na frente, o seu tutelado, para caminhar em uma orientação. Então, a carta de Tito tem essa finalidade, de dar orientações a Tito a caminhar em uma direção, mostrar o caminho para ele. Olha, eu sou mais experiente, estou mais tarimbado, caminha por isso aqui, você que está novo na caminhada. É escrita pelo apóstolo Paulo entre os anos 63 e 65 depois de Cristo. Foi escrito para Tito, é um gentil convertido, quando ele estava em Creta, com o intuito de orientar Tito no cuidado pastoral. E ela tem algumas finalidades: corrigir questões doutrinárias, comportamentais da igreja e a organização da igreja. Então, a carta de Tito tem essas finalidades: de orientar as questões doutrinárias, de orientar não só a questão doutrinária, mas orientar o comportamento na igreja, como eles vão viver na igreja e a organização da mesma. Por isso o versículo 5 fala assim: te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então havia sido organizada uma parte na viagem missionária de Paulo na evangelização.
Creta é uma cidade, uma ilha, tá? Ela é uma ilha pequena, relativamente pequena, 250 quilômetros de extensão por 54 quilômetros de largura. Então, você tem um retângulo, né? 250 de comprimento e 50 quilômetros de largura. A ilha de Creta era conhecida também pela sua imoralidade. Era conhecido por questões imorais, sexuais. É quase como se fosse uma Hollywood. O que acontece lá em Hollywood, fica lá em Hollywood, né? O que acontece lá em Creta, ficava em Creta. Então, o pessoal que queria aprontar, que queria bagunçar, o pessoal que queria viver uma orgia, ia lá para essa cidade. Ia para esse lugar, porque lá era o lugar disso daí. Creta era um lugar onde havia uma imoralidade muito grande. Algo perverso acontecia lá naquela cidade, naquela ilha. E aí, o que aconteceu? Na viagem missionária de Paulo, ele chega nessa ilha e começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E corações começam a se converter, pessoas começam a ser transformadas pelo poder do Espírito Santo, e agora há uma manifestação do poder de Deus naquela ilha, naquela cidade, naqueles vilarejos ali, e há algumas igrejas nesses vilarejos, surgem algumas igrejas nesses vilarejos. E aí ele deixa Tito nessa cidade, nessa ilha, para colocar presbíteros nessas pequenas igrejas que foram se formando em toda a ilha, em toda aquela jornada, em todo aquele lugar. Olha só o que diz o versículo 12, que ele fala do pessoal lá de Creta. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Preguiçosos, olha só. Feras terríveis, mentirosos, pessoas com dura cerviz, pessoas não boas. No versículo 10 e 11, fala assim, olha, porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, e ensinando o que não devem por torpe ganância. Ensinando o que não devem. E aí, esses levavam à ruína a casa daquelas pessoas. Paulo cita os falsos mestres dentro da igreja, homens ligados ao judaísmo, rumo a um desarranjo teológico, algo que é pernicioso dentro da igreja, dentro dessa igreja que está nascendo, desse nascedor da igreja, pessoas judaizantes que queriam que voltasse àquela velha prática da circuncisão, por exemplo, voltasse àquela velha prática dos ritos que estavam no Antigo Testamento, abandonando Cristo Jesus e a suficiência de Cristo Jesus. Aqui é posto de forma muito clara para nós. O capítulo 1 trabalha sobre o aspecto de fazer o bem dentro da igreja. O capítulo 2 vai trabalhar o aspecto de fazer o bem na sociedade, no lugar que você está, você foi inserido. Olhando a graça como o mestre e o ensino, mesmo em um lugar perverso, mesmo em um lugar onde tudo está movendo contra aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que nós estamos querendo viver. Algumas vezes sentimos assim também na nossa jornada aqui, né? Algumas vezes sentimos assim também. Queremos fazer o certo, mas todo mundo está querendo fazer errado e até atrapalha a gente fazer o certo, né? O capítulo 3, ele trabalha como fazer o bem em um mundo mal, olhando essa salvação. Por isso, nós vamos meditar hoje no tema, olhando o capítulo 1, uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela é formada com líderes que aprendem. Líderes que aprendem. Ela é formada com líderes que aprendem. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Olha só, constituísse presbíteros. Nós temos aqui quantos presbíteros hoje?
1, 2, 3, 4, 5. 5? É isso? Me ajuda aí os demais irmãos. 5? 7? Pronto, 7. Estou contando alguns. Está aqui, está ali atrás. Isso. 7 presbíteros. Nós estamos em 7 presbíteros aqui na igreja. Presbíteros regentes, sem contar os docentes. Então, 8, 9. 9 presbíteros. Vem cá. Se faz presbíteros assim da noite para o dia? Ou é preciso uma jornada? Ou é preciso uma caminhada? É preciso uma caminhada sim para se formar um presbítero, é preciso sim uma caminhada para esses aprenderem a ser presbítero, aprender a teologia, aprender a decisão, ter uma maturidade maior. E por isso, uma igreja bíblica é uma igreja que os líderes aprendem. Quando nós olhamos e vemos que as pessoas que já sabem tudo, elas não aprendem mais nada. É o que nós chamamos de copo cheio. Copo cheio. Já tem tudo, já sabe de tudo, já não aprende mais nada. Estou cansado de saber. Olha, cansado de saber? Provérbios fala isso, que os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que nunca vamos aprender tudo. Sempre temos que aprender mais. Líderes são formados. E quando o apóstolo Paulo dá essa orientação para Tito, ele dá uma orientação, olha, vai lá e veja, e constitui homens com toda uma lista, com toda uma credencial bem estabelecida. Mas isso deveria ser formado. Mesmo pessoas que têm uma liderança nata, para que elas possam e sejam aptas para liderar na forma da igreja, no reino de Deus, ela precisa aprender a ser um cristão. Nós não nascemos sabendo o que é ser cristão, nós nascemos sabendo o que é não ser cristão, né? Vivendo no mundo. Mas nós devemos aprender a ser um cristão andando todos os dias. Tito tem uma missão de constituir presbíteros com uma especificação muito clara. Quando queremos organizar uma instituição, nós vamos começar por onde? Pela liderança. É a liderança que deve ser impactada. Vamos organizar uma igreja, é com a liderança que nós devemos começar. Porque sim, quando influenciamos a liderança, vamos alcançando os demais que são liderados por ela. Sim, é assim que deve caminhar. A organização de uma igreja começa pela liderança. Quem ensina, o que ensina e como ensina. Por isso, ele vai confrontar, fala, olha, coloque pessoas líderes, pessoas prontas para servir, pessoas que amam a verdade, pessoas que estão aptas para ensinar. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo 2:2. Coloque e mostre para homens fiéis, para que esses levem para os outros. Também Pedro vai falar assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento. Para ser um líder, devemos sim aprender na graça e no conhecimento diariamente e constantemente. Mas venha cá, será que só isso é para os líderes da igreja? Será que isso é somente para os presbíteros, docentes e regentes? Será que a função de aprender e aprender cada dia mais é somente para esses? Ou é para toda a igreja? Sim, é para toda a igreja. Aqueles que falam, estou cansado de aprender, esses não estão aprendendo nada. Saiba que não aprendeu nada. Olha Provérbios. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Provérbios 1:5.
O apóstolo Paulo, quando ele vai instruir também Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor nosso Deus nos chama para uma obra, e essa obra é colocada para nós aprendermos e caminharmos nessa maravilhosa obra do Senhor. Uma igreja bíblica também busca viver o que Deus quer para a sua vida. Uma igreja bíblica também busca viver o que Deus quer para a sua vida. Olha só, versículos de 6 a 9, de Tito 1. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigos do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A lista aqui, ela é grande, né? A lista aqui é grande. Tem o aspecto do que deve se fazer, tem o aspecto do que não se deve fazer, e tem algumas recomendações ainda no trato para com o outro, hospitaleiro, pessoas que vai receber bem. Mas, será que essa lista aqui também é somente para os presbíteros? Somente é para esses ou é para todos que são crentes, todos os cristãos? É dado para que a pessoa que não é presbítero ser violento? Será que é dado para a pessoa que não é presbítero ser mentiroso? Será que é dado para a pessoa que não é presbítero ser dado a muito vinho? Será que é dado para aquele que não é presbítero ser uma pessoa de teologia torta, corrupta? Não, não é. Não é dado a esses, não é permitido a esses para que sejam tortos, tenham uma teologia errada, não tenham domínio sobre si, não seja uma pessoa coerente na sua vida doutrinária. E com certeza, você é uma pessoa mais próxima de alguém, de um amigo, de um parente, de um vizinho, para ensinar com um testemunho fiel à palavra de Deus para essa pessoa que está do teu lado, andando contigo. Com certeza você tem alguém para testemunhar. E se você começar a olhar esses objetivos de vida para a sua vida, você com certeza terá um testemunho mais claro, mais fiel, mais com uma boa ação. Ser irrepreensível, marido de uma só mulher. E olha que interessante, lá em Creta, a pessoa que era abastada, a pessoa que era rica, ou de classe média, ele tinha a sua esposa, ele tinha uma serva, uma escrava, que cuidava das atividades da sua casa, mas também servia também com o seu senhor, também em relações sexuais, e também ele tinha o culto com as prostitutas cultuais. Então ele tinha a esposa, a serva e o culto com as sacerdotisas sexuais. E por isso que ele vai falar, olha, seja o coração desse homem de uma só mulher, da sua esposa. Deixa essas questões, deixa essa busca do prazer de lado. Deixa a imoralidade de lado. Não viva conforme vive o mundo. Não vive conforme você está vivendo à sua volta. Seja diferente. Mas parece que a gente se acostuma a fazer assim, vivendo igual ao mundo. Tempos atrás, eu estava conversando com uma família, e aí a família falou assim, não, o meu filho está namorando, e aí de vez em quando ele traz a sua namorada para dormir aqui na casa. E aí ele falou assim,
Ah, mas é melhor aqui, né, pastor? Porque a gente está vendo do que ficar na rua. Eu falei, meu Deus do céu, como assim? Nem na rua e nem aqui em casa. São casados? Não, não são casados, são apenas namorados. Mas quantos também não vão para casa, mas têm uma vida de namoro com as suas relações íntimas, antes mesmo do casamento, e achamos que está tudo normal, porque o mundo é assim. Não é normal. O mundo está assim porque o mundo é corrupto, porque o mundo é mau, porque o mundo está em deturpação, porque o mundo ama o pecado e nós não vamos amar o pecado. Devemos ser diferentes, devemos ser sóbrios, devemos ser justos, devemos ser piedosos, devemos ter domínio de si mesmo. Sim, para os presbíteros, sim, mas para todos os crentes, para todos os servos do Senhor. Mas também ele coloca uma lista do que esses não devem fazer, o que esses devem evitar. Não arrogante, não irascível, propenso à ira. Ah, quando eu ouvi eu já falei, pastor, já estourei, já falei tudo que eu tinha que falar mesmo, porque eu não levo desaforo para casa. Uns nordestinos arretados aí da vida, né? Eu não levo desaforo para casa. Ah, é? É mesmo? Então você está irando desse jeito? Não, porque eu não estou no meu dia bom. Ah, então a palavra de Deus tem uma autorização. A não ser quando eu não estou no dia bom. Ah, é? Será que é assim? Né? Será que tem uma permissão do pecado aqui? Não releva, ele está passando uma fase complicada. Mas é assim? Não pode ser assim. Porque a nossa palavra deve ser certa e de forma correta. Não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas esse deve ser hospitaleiro, amigo do bem. Mas olha o que ele fala no versículo 9. Coloca lá para nós, por favor. Apegado à palavra fiel. Apegado à palavra fiel. Que é segundo o quê? Doutrina. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, pelo seu exemplo, pelo que ele faz, não pelo que ele fala somente, como para convencer os que o contradizem. Ele está ensinando, mas ele está vivendo. A ponto de ter condições de convencer, ter argumentos claros, argumentos verdadeiros para ensinar àqueles que querem confrontar. E é interessante que ele fala aqui sobre a doutrina, segundo a doutrina. Nós somos uma igreja que tem uma doutrina clara, uma doutrina específica, uma doutrina está para todos. Somos bíblicos, e temos uma doutrina reformada. E nós devemos viver isso. E me choca quando alguém fala assim, é doutrina eu não quero. E eu tenho visto muitas vezes pessoas, irmãos dentro da igreja presbiteriana, correr da doutrina, e pessoas que vêm das igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas que, ou até seitas, que têm encontrado a doutrina e estão correndo ao encontro dela, querendo ir com sede, e buscando com sede a doutrina e a palavra de Deus. E nós que somos da doutrina correndo dela, como assim, meu irmão? Não, nós devemos buscar e olhar a palavra, e nos apegar à palavra fiel, segundo a doutrina, olhando a palavra e nos alimentando da palavra, porque sim, essa palavra, assim a doutrina irá me blindar dessas coisas pequenas, dessas coisas do comportamento errado e errôneo. Não tem como eu ficar e ter uma vida saudável se eu não buscar a palavra de Deus e a doutrina da palavra do Senhor para a minha vida. Não colocar alicerce para a minha vida. Não, pastor, me dá sono. Então eu prefiro colocar as músicas de louvor. Glória a Deus pelas músicas de louvor. Louve ao Senhor mesmo. Mas entenda a doutrina. Entenda a palavra do Senhor. Busque essa palavra para o teu coração e para a tua alma. Porque sim, essa palavra vai te trazer
força, vai te trazer ensino, para que você possa exortar pelo ensino e convencer de forma clara. Atos 17, versículo 11, fala assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os bereanos, eles eram e foram elogiados por quê? Porque quando eles ouviam algo, eles falavam: onde está escrito mesmo? Deixa eu olhar aqui, calma aí. Deixa eu conferir aqui na palavra do Senhor se está correto, se você está falando certo. Por quê? Porque não está falando do achismo. Eu acho que tem que ser assim. Meus irmãos, nós temos um tempo onde muitas pessoas acham e não acham nada. Muitas pessoas só querem falar por achismo, mas não sabem. 1.000 chegarás, 2.000 não passará. Está na Bíblia. Opa, calma aí. Como assim? Como assim? Meus amados, espera um pouquinho. Nós pecamos por não conhecer a palavra de Deus e nem o seu poder. Devemos buscar a palavra de Deus de forma fiel, clara, aos nossos corações e à nossa alma. Não dá para viver só de versículo de promessa, caixinha de promessa. Devemos buscar a palavra como alimento sólido à nossa alma e nosso coração, porque ela mostra a nossa identidade, ela encrava o nosso coração, a sua palavra, para que nós venhamos a ser fortalecidos por ela. Efésios fala assim, levados ao redor por todo o vento e doutrina. Por quê? Porque aqueles homens, aqueles que não têm maturidade, os meninos são levados para todos os lugares, em Efésios 4,14, ao redor por causa de vento de doutrina. Não tem solidez, não está forte, não está firmado, porque é bebê. Mas acontece que muitas pessoas são bebês, eternos bebês. Mas quantos anos você tem de igreja? Estou com 15 anos na igreja, estou de 20 anos na igreja, estou de 40 anos na igreja, nasci na igreja. Mas você conhece a palavra? Você busca a palavra? Devemos amar a verdade. Viver a verdade através da palavra de Deus. Só assim iremos conseguir, através da palavra de Deus, convencer e conhecer a teologia, olhando como parâmetro para a nossa vida e para levar as pessoas à nossa volta. Nós temos uma teologia clara. Confissão de Fé de Westminster. Catecismo maior, catecismo menor. Mas eu só ouvi falar o que é isso. Nem tenho, nem sei. Você já leu? Você já leu? Eu lia lá quando, lá em 1930 e tal, eu tinha que saber decorar as perguntas. Hoje, malemar, sabemos a primeira pergunta do catecismo menor. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é? Nem mais a primeira pergunta a gente sabe. Por que será? Devemos voltar a olhar e examinar a nossa confissão de fé, porque somos confissionais. Somos aqueles que são confissionais. Nós temos uma confissão de fé estabelecida na Igreja Presbiteriana do Brasil. E não podemos afastar dela. Porque quando afastamos dela, inventamos, estamos fadados ao erro e ao fracasso. Só vamos permanecer firmes se olharmos para a palavra de Deus, para aquilo que foi olhado e pensado no passado, e refletir para ela hoje em nossas vidas e corações. Uma igreja bíblica, em terceiro e último lugar, não dá voz aos falsos mestres. Não dá voz aos falsos mestres. Veja lá os versículos 10 a 14. Eu vou pedir para a igreja ler em uma só voz. Tito 1, 10 a 14. Porque
a exortação para aqueles falsos mestres era de deixar falar? Não. Faça eles calar-se. Os falsos mestres devem ser calados. E percebe que ele fala assim, calados e não expulsos. Calados. Por quê? Porque aqueles que estão com a teologia errada, falando, eles podem convencer os outros, mas eles quietos, eles podem aprender a boa teologia quando é pregada e ensinada. Nós não podemos dar voz para as pessoas que têm pervertido a palavra do Senhor. Certa feita, estava de férias, e no sábado de manhã, tinha ouvido uma irmã da igreja falar assim, pastor, olha, sábado de manhã naquela rede de televisão lá, começa o programa de tal hora, 8 horas da manhã começa o programa tal, aí fala, e que palavra abençoada, que palavra boa, aí depois 8h30 começa de tal igreja, 10 horas começa da igreja presbiteriana no Brasil, mas eu coloco 8 horas da manhã e vou assistindo todos. Eu falei, estava de férias, falei, deixa eu ver essa série de mensagens boas que a irmã está falando aí. Aí eu coloquei lá, 8 horas da manhã, comecei a assistir. Daqui a pouco já começou a arrepiar, né? Determino, daqui a pouco eu creio, eu estou urgente naquilo que eu quero, Deus tem que me abençoar. Eu já fiquei assim, preocupado, meu Deus do céu, cadê a palavra boa? Não, vai chegar daqui a pouquinho. Chegou 8h30, terminou aquele programa, começou outro programa, falei, eu acho que agora deve ser um pouco melhor. Meus irmãos, que pouco melhor não, era só ladeira abaixo, é que nem caminhão ladeira abaixo sem freio, carregado de tora, é catástrofe total, não tem como, meus irmãos, não tem como. Mas se nós dermos lado para essas coisas na nossa vida, isso acaba convencendo pelo muito falar. Você viu aquela história, uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade? Bem isso, muitas vezes fica martelando, eu coloco lá na TV Adventista, e deixo lá passando, quanto programa bom, tem umas coisas históricas bem legais lá, mas tirando isso, meus irmãos, cuidado com o que você está dando voz no seu coração, cuidado com o que nós estamos dando voz aqui dentro da igreja, devemos tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, as músicas que nós estamos ouvindo, nós não podemos dar espaço para isso, não podemos dar lugar, fala para essas coisas erradas, de forma propõe uma doutrina errada, não podemos e não devemos, porque eles levam famílias à ruína, eles são gananciosos, eles são pessoas pervertidas, pessoas que levam ao mal e enganam os outros, e estão te enganando também, porque você está consumindo algo que é errado, que é errôneo. A exortação é de forma muito clara, deixe de lado, não dá voz. A exortação a Tito dá voz aos bons, aqueles presbíteros, as pessoas maduras na fé, mas cala aqueles que são falsos, que têm a falsa doutrina, cale essas pessoas, não dá voz a elas, deixe eles quietos na igreja. Isso não pode acontecer. Em nossa igreja nós não podemos dar voz, pelo contrário, devemos alimentar a verdade e exortar na verdade, porque somente assim iremos viver e crescer na verdade. Não dá para alimentar com coisa ruim e querer estar sadio. Você somente estará sadio se você se alimentar adequadamente. Assim também somos nós teologicamente. Não dá para ficar ouvindo que a tua vitória tem sabor de mel, né? Sendo que aí você quer estar sadio teologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Não tem como. Você irá
de uma forma ou outra, em um momento ou outro, alimentar aquilo no teu coração, aquela mentira assumindo um lugar de verdade na tua vida, e nós não podemos dar voz para isso. Concluindo, Deus nos chamou para sermos uma igreja fiel, uma igreja que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Ele nos capacita através da sua graça, através do seu amor, a todas as pessoas, desde, sim, os líderes que são mais cobrados, mas não somente dos líderes, mas de todos, sim, todos devem ser pessoas sadias espiritualmente. Somos capacitados através da graça de Deus, somos instruídos a não deixar a obra de Deus em vão, ou não realizar a obra do Senhor de forma relaxadamente. Somos instruídos através da graça e alimentados para exercer o ministério com fidelidade a Deus, porque a graça do Senhor não é barata. E quando eu deixo de lado o exercício da fé, o exercício do amor, o exercício da graça, eu começo a viver uma graça barata, banal. Não, você foi salvo com o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e isso não foi barato, isso foi muito caro, para nós vivermos uma vida medíocre e pequena, sem obedecer a palavra de Deus, sem olhar o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida, independente se você é um presbítero, ou se você é um diácono, ou você é apenas um membro da igreja. Isso é exigido mais deles, mas é para todas as pessoas, não devemos baratear a graça de Deus, vivendo uma vida sem a dedicação devida, sem o objetivo espiritual. Olhe para o Senhor, olha a tua vida como está. Muitas pessoas falam assim: não, mas eu não perco a salvação. Não perde mesmo. Na teologia reformada nós cremos que nós não perdemos, mas se você tem pensado assim, habilitando você pecar contra Deus, é sinal que você tem alguma coisa errada no teu coração, tem um pensamento errado no teu coração, e pode ser um dos sinais que você não tem ela, que você não pode perder o que você não tem, porque nós somos predestinados a sermos a imagem de Cristo Jesus nessa terra. E se a nossa vida não está mostrando Cristo Jesus, se o nosso coração não está mostrando Cristo Jesus, se o nosso comportamento não está mostrando Cristo Jesus, tem alguma coisa errada, tem algo que precisa ser mudado em nome do Senhor Jesus, urgentemente. Nós devemos ser uma igreja bíblica, verdadeira e santa, para glorificar o nome do Senhor. Não desperdice esse tempo, não desperdice a tua jornada, mas olhe para o Senhor e se fortaleça no Senhor para andar com Ele dia após dia. Mas é difícil. Ok, amém, glória a Deus por isso, porque a graça de Deus capacita a minha vida e a sua vida todos os dias para estar mais perto de Cristo Jesus, para a glória dele mesmo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ó Deus, Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Tu és o grande eu sou, o Deus de graça e de amor. Agradecemos, ó Pai, pela vitória que o Senhor nos dá em Cristo Jesus, mas agradecemos pelo desafio, Pai, que é dado a toda a igreja, ó Deus, é dado a toda a igreja, nesse mundo mau, nesse mundo corrupto, nesse Brasil do jeitinho brasileiro, nesse Brasil onde tudo pode, desde que não seja pego, desde que não seja descoberto. Ó Pai de amor, que nós venhamos ser diferentes, que o Evangelho de Cristo venha impactar nossa alma e nosso coração, para fazermos diferentes, para sermos, ó Pai, essa testemunha viva dentro da igreja do Teu grande amor. Ó Deus, que as eleições, ó Pai, de cada sociedade lá no final do ano possa ser um reflexo de pessoas que são líderes, foram chamadas para liderar, que as eleições para oficiais da igreja seja assim, Pai, de pessoas que querem assumir compromisso com o Senhor, querem assumir a jornada com o Senhor.
Ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós queremos o menor, o menos, o mais fácil. E deixamos assumir o compromisso de caminhada cristã contigo, Pai. Perdoe-nos, ó Deus. Mas sejamos, ó Deus, despertados através da sua palavra a viver mais o Senhor a cada dia, a cada momento. Muito obrigado, ó Pai, pela tua igreja. Obrigado pela tua palavra. Que sejamos, ó Pai, impactados para a glória do teu nome. Assim, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.